Estou muito feliz de compartilhar com vocês esse recebido da editora Pensamento. Esse é um livro que estava esgotado há anos, você só encontrava ele no sebo por preços absurdos. Hoje eu vou fazer uma resenha completa do livro Tarô Cabalístico do Robert Wang. Eu sou Ian Santos e esse é o canal de estudos ocultistas Oráculo e Magia. Bem-vindo ao canal Oráculo e Magia. O nosso primeiro vídeo aqui no YouTube começa com uma surpresa maravilhosa. A editora Pensamento está relançando o Tarô Cabalístico de Robert Wang. Quem me conhece sabe que eu queria muito que esse relançamento acontecesse. Sempre comento com meus amigos, está faltando esse livro no mercado. Afinal de contas, ele é um manual essencial para entender o tarô esotérico. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar para você por que eu considero ele um dos melhores livros para quem quer entender as associações da Golden Dawn com o tarô. Ou seja, para todos aqueles que estudam tarô pela corrente inglesa. Sim, quem estuda o tarô Smith-Waite, quem estuda o tarô de Thoth e o próprio tarô da Golden Dawn. Aqui a minha proposta é mostrar a vocês o livro, a nova edição e mostrar também duas lições, uma de arcanos maiores e uma de menores, para que você possa entender por que eu indico tanto esse livro. Então vamos começar o vídeo com algumas informações importantes. Antes de adentrar o livro, quero dar algumas informações para vocês, para a gente ter um certo contexto desse livro. Bem, primeiro sobre o autor, Robert Wang. Robert Wang foi professor, artista gráfico e ainda é um escritor de tarô muito consultado, muito procurado. Seus livros são mais focados nessa vertente esotérica do tarô, com alguns livros sobre tarô e psicanálise, muito baseado na corrente junguiana. Ele nos conta em sua autobiografia, disponível no site pessoal, que foi por volta dos 17 anos, na adolescência, que ele se interessou por misticismo e esoterismo. E foi nessa época que ele teve acesso aos livros de Regardie, um ex-membro da Aurora Dourada. E isso é crucial para a gente entender a importância desse livro. Ao ler o Regardie, ele descobriu que o Regardie tem um grande sonho de fazer um tarô segundo as atribuições da Golden Dawn. Mas bem, por que isso é importante? O que é Golden Dawn, Ian? Vou explicar para vocês. A Aurora Dourada foi uma fraternidade mística da Inglaterra. Ela atuava entre o 19 e o 20, ali por aquele período super turbulento onde o ocultismo bombou. Criada por Wynne Westcott e MacGregor Matters. Esses dois amigos disseram que encontraram certos documentos cifrados que continham segredos de uma antiga ordem iniciática. Além disso, eles afirmavam autorizados a iniciar um trabalho por uma iniciada alemã. Até hoje essa história é meio nebulosa, muita gente não acredita que seja verdade, mas acontece que a Golden Dawn sistematizou muito conhecimento de magia, transformou e fez novas atribuições. Esse período de boom do ocultismo, egiptomania, descobertas arqueológicas, arqueologia bombando, tudo isso fazia parte daquele fervilhão de coisas que estavam naquele momento. Então esses amigos juntaram tudo isso, foram conhecendo mais pessoas e foram iniciando pessoas nessa ordem. E nomes muito importantes se iniciaram na Aurora Dourada. Ela foi uma prolífica escola ocultista no mundo. Afinal de contas, nomes como Dion Fortune, Arthur Edward Waite, Pamela Coleman Smith e Aleister Crowley foram iniciados nessa ordem, além do Regardie. Isso, Regardie, aquele mesmo autor que autorizou Wang a fazer o tarô da Golden Dawn. Pois bem, acontece que a Aurora Dourada se dissolveu. Ela não durou muito tempo, por causa de brigas internas, né? Questões de poder. Gente, um dos motivos da dissolução é que tanto Crowley quanto Regardie começaram a publicar os segredos dessa tradição. Todos aqueles segredos ocultos começaram a ficar públicos. E uma coisa curiosa é que na Golden Dawn existiam dois ciclos iniciáticos, um externo e um interno. E somente no interno você tinha acesso aos segredos mais ocultos daquela tradição. E um desses segredos era as atribuições de tarô, com a Kabbalah, a astrologia, enfim, com todo o conhecimento oculto que o livro da vida, ou o último livro, o livro que continha os segredos do universo, possuía, o tarô. Mas então, acabou-se a Golden Dawn, esses segredos foram publicados. Mas vocês lembram que eu falei aqui alguns nomes muito conhecidos, como por exemplo Pamela Coleman Smith e Arthur Edward Waite. Bem, esses dois fizeram um tarô muito famoso, né? O tarô Smith-Waite, antes chamado de Rider-Waite. Você já deve ter visto as imagens em algum lugar, filmes, enfim, ele é o tarô talvez mais pop após uma série. E Aleister Crowley, que criou, com a Lady Frida Harris, o tarô de Thoth, o meu preferido. Esse com certeza é o tarô que eu mais amo, é o tarô mais contemporâneo, é o tarô dos magos. Após essa dissolução, o jovem Wang teve contato com os livros de Regardie, se ofereceu para fazer o tarô da Golden Dawn. Regardie aceitou e tutelou a confecção desse tarô. E além desse tarô, o Wang se propôs a fazer um pequeno livro com indicações de simbolismo para que as pessoas pudessem apreciar melhor o tarô da Golden Dawn. Acontece que, não satisfeito, o Wang passou 5 anos produzindo sobre as associações de tarô e cabala. E aí nasceu o livro que temos em mão hoje, o Tarô Cabalístico. Então,
Essa legitimidade que ele ganhou ao se associar com o Regardier e todo esse conhecimento que ele foi acumulando fizeram desse livro um clássico. Afinal de contas, ele é muito bom, é muito bem estruturado. Claro, o Wang usou todo o conhecimento místico associado à sua capacidade de professor. Com certeza, esse casamento de coisas, de fatores, nos proporcionou esse livro ser tão bom. Agora, um fato curioso também da biografia do Wang. Ele fala que hoje tem certo remorso em relação a esse tarô e a esse livro. Que coisa mais inusitada, não é mesmo? A obra mais famosa do autor é uma das obras que ele não gosta tanto assim. Ele disse que não é que ele não gosta mais da Golden Dawn, não acha ela importante. No entanto, hoje ele está muito mais na vertente psicológica, ou na vertente psicanalítica, onde ele vai mergulhar em Jung e poder fazer as associações entre imagens arquetípicas, autoconhecimento e tarô. Essas são as informações que eu consegui para vocês do autor, mas a autobiografia dele é bem engraçada. Eu vou deixar o site aqui para vocês consultarem. Agora que nós tivemos um certo contexto, entendemos o que é a Golden Dawn, a importância dela para o tarô na escola inglesa, e entendemos um pouco como o Wang se legitimou nos estudos de tarô, vamos falar um pouco sobre as edições, sobre o livro. O tarô cabalístico teve sua primeira edição em 1983, mas só chegou ao Brasil em 1994, pela editora Pensamento. A edição era uma brochura, tinha uma capa colorida com os arcanos do tarô de Marselha e uma representação da Árvore da Vida. Agora, em pré-lançamento, está uma edição muito mais bonita. Ela tem capa dura, com a cor bordô e de detalhes em dourado, o que dá um certo aspecto de livro sagrado. E qual é a proposta desse livro? A proposta dele é ser um manual, isso mesmo, algo para você ter à mão quando você está fazendo seus estudos de Kabbalah, tarô, principalmente para quem estuda a corrente inglesa. Por quê? Porque ele vai explicar muito bem como essas associações foram feitas pela Golden Dawn. Ele vai te dar o cabedal para você entender melhor o que são as Sefira, a Árvore da Vida, o Triângulo Superno, o Abismo, os Quatro Mundos, né? E a relação deles com os naipes, tanto os arcanos maiores quanto os menores. Tudo isso com todo o conteúdo da Golden Dawn. Ou seja, você vai aprender essas atribuições esotéricas, você vai aprender um pouco sobre o hermetismo, sobre a própria Golden Dawn, você vai aprender a identificar as energias que aquelas sefirot representam, e ainda você vai ter uma série de exercícios. Eu vou mostrar tudo isso daqui a pouco, mais detalhado com o próprio livro. Começamos pelos aspectos externos do livro. Essa é uma edição em capa dura, com a coloração vinho e detalhes em dourado, trazendo uma representação da Árvore da Vida na capa. Na contracapa, temos comentários sobre a obra e informações biográficas do autor. Infelizmente, são poucas informações. Gostaria que o conteúdo do livro constasse em uma tradução da autobiografia do autor e sua foto. A indicação é de que essa é uma edição revista e ampliada. Acredito que a revisão se deu para adequar o texto ao novo acordo ortográfico da língua portuguesa, e ampliada por adicionar o prefácio à segunda edição americana, feita em 2004 pelo autor. Abrindo o livro, temos essa folha de guarda muito bonita, os aspectos pré-textuais, a representação da Árvore da Vida que antes vinha na capa, agora está aqui dentro. Eu adoro essa imagem, muito bonita. Informações sobre a tradução, do Paulo César de Oliveira, ficha técnica, a lista de ilustrações do sumário. Nesse prefácio, o autor vai nos situar que os estudos do tarô, principalmente sobre a história do tarô, sua origem, hoje estão um pouco menos nebulosos do que na época que ele escreveu a primeira versão. Além disso, ele comemora o aprofundamento dos estudos do tarô na contemporaneidade. Na introdução, o autor comenta sobre os estudos modernos do tarô, apresenta o hermetismo e suas leis, contextualiza a Golden Dawn e as atribuições do livro T. E ainda tece um comentário sobre os tarôs da escola inglesa. No segundo capítulo, ele nos explica o que é a Cabala, desde os aspectos históricos, principais fontes e textos, e a diferença entre a vertente judaica e a vertente hermética, como esse conhecimento foi apropriado pelas ordens. Para então, explicar o sistema e seus símbolos, a gematria, a relação com a astrologia. Após esse capítulo introdutório, começamos as lições, onde ele nos ensina, através da Árvore da Vida, os significados desse sistema, ao mesmo tempo que aprendemos as relações com o tarô. Primeiro, aprendemos sobre o padrão da Sefirot e a sua relação com os arcanos menores. E depois, aprendemos sobre os caminhos da Árvore da Vida e a sua relação com os arcanos maiores. No último capítulo do livro, o autor nos traz alguns exercícios,
como o de meditação e de pintura das cartas. Além disso, traz significados divinatórios para que possamos oracular e, por fim, algumas tabelas de correspondência. Seguindo a ordem do livro, vou começar com a lição sobre arcanos menores, ou a lição sobre os padrões das Sefirot. Escolhi a primeira lição. Então, a primeira lição é sobre Keter, a primeira Sefira. Keter é a coroa, e com ela estão relacionados 4 ases. Ele vai começar com um pequeno esquema, trazendo imagens e um certo resumo, com tópicos. Vou ler para vocês. Keter, a coroa, os 4 ases, tudo o que existe, a respiração daquilo que não existe, a fonte de energia do infinito invisível, o primeiro movimento, que é o primo móvel. Deus, o Criador, de onde viemos e para onde voltaremos. Símbolos, coroa, ponto, suástica, cor, branco. E ele vai trazer essas imagens, ele bota uma coroa, um ponto, uma suástica, e traz a árvore da vida com destaque para a Sefira que ele está comentando, que no caso é a primeira, Keter. Então ele vai trazer uma lição completa para explicar o que está relacionado em Keter, quais são as energias, os simbolismos, as associações. Ele adentra, após explicar a Sefira, no naipe, nos naipes que estão relacionados. No caso, relacionado a Keter estão os ases. Ele vai trazer as 4 cartas e após isso ele comenta cada um dos ases, o as de pau, o as de copas, o as de espadas e o as de pentáculos ou o as de ouros. Então fica bem completo o esquema de cada Sefira em cada mundo. Quando você chegar nessa lição, ele já vai ter apresentado os 4 mundos e é muito importante entender os 4 mundos para entender a relação com os naipes dos arcanos menores. Pois cada mundo, Atzilut, o mundo do fogo, Briah, o mundo da água, Yetzirah, o mundo do ar, Asiah, o mundo da terra, eles irão determinar como essas energias se relacionam com os arcanos. Agora que nós vimos uma lição de arcanos menores, vou mostrar para vocês uma lição de arcanos maiores. Os arcanos maiores, eles estão relacionados com os caminhos da árvore da vida, esses tracinhos que você vê na representação. Ao passo que os menores estavam relacionados com as Sefirot, as bolinhas, as esferas. Então vamos começar. Escolhi aqui o 20º caminho, o caminho de Iod, da letra hebraica Iod. Está relacionado com a carta O Eremita, que é a 9ª carta do tarô. Ele vai trazer aqui esse primeiro esquema. Cor do caminho, verde amarelado. Som relacionado, Fá natural. Signo, Virgem, terra mutável, ou seja, ele traz não só a associação astrológica como a dignidade planetária. Significado da letra Iod, mão. Letra simples, amor sexual. Título esotérico, o profeta do eterno, o mago da voz de poder. Então ele continua nos trazendo aqui uma série de símbolos para que nós assimilemos tudo isso que ele está nos dizendo aqui. Ele traz o desenho de uma mão, traz a representação de Iod, traz o signo de Virgem e ainda o caminho, nos mostra em destaque o caminho na árvore da vida. Agora ele nos apresenta as cartas, 3 da escola inglesa e o tarô clássico de Marselha. Ele abre as explicações com um trecho dos 32 caminhos de sabedoria. Eu gosto muito dessa estrutura que ele propôs. Eu acho muito didática e muito generosa. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Vou ler apenas do caminho. 32 caminhos de sabedoria. O 20º caminho é a inteligência da vontade, assim chamado porque constitui os meios de preparação de todas as coisas criadas, sendo por meio dessa inteligência que a sabedoria primordial se torna conhecida. Após nos trazer os 32 caminhos de sabedoria, o Wang vai começar a nos explicar o que é Iod, o que o caminho representa, como ele está implicado em processo iniciático, como ele está implicado com o tarô. Vai falar como cada autor de cada tarô da escola inglesa se apropriou dos conhecimentos da Golden Dawn e espelhou em suas imagens. Além disso, como eles modificaram, uma vez que o Waite ele tinha os seus propósitos, a Pamela tinha também suas referências e o Aleister Crowley tinha Telemann, tinha sua criação, mas que tem propósitos específicos. Cada tarô desse vai refletir
como os autores se apropriaram da Golden Dawn. Então eu acredito que mostrando essas duas lições, vocês vão entender porque eu considero esse livro didático. Ele tem uma didática, é um livro muito generoso como um esquema de estudo. Ele traz uma forma, ele inclusive é um livro de metodologia, você aprende. Aqui eu mostrei para vocês porque eu gosto tanto desse livro, eu quero fazer alguns comentários. Primeiro, para quem eu indico essa leitura? Para todo mundo que se interessa por ocultismo, magia e tarô. Por quê? Porque eu acho que ele é uma ótima introdução, uma ótima forma de aprender as atribuições da Kabbalah e do tarô. São duas ferramentas importantíssimas no meio ocultista. Então, qualquer pessoa que se interesse por essas áreas vai se beneficiar. Desde pessoas que estão iniciando e que vão poder ter de uma forma didática esse conhecimento, até pessoas que estão num nível mais avançado, que já estão aprofundadas. Por quê? Porque essas lições elas não se esgotam. A árvore da vida é um sistema que a gente pode rever sempre. Afinal de contas, nós estamos lidando com energias, com várias coisas ali que estão implicadas nesse sistema, que podem nos ajudar no nosso processo de autoconhecimento, no nosso processo mágico. Enfim, tem infinitas possibilidades. E os exercícios, eles não se esgotam. A gente pode se aprimorar neles, ou seja, a prática leva à perfeição. Então, cada vez que a gente revisita esse livro, refaz aquelas práticas que estão indicadas ali, relê, lê com outros olhos, lê com outras referências, bebe daquelas referências que tem indicadas no livro, assimilando cada vez mais esse conteúdo e vamos tirando proveito para nossas vidas. Mas eu também tenho certas críticas ao livro. Não constitui de forma nenhuma demérito, pelo contrário. Mas eu acredito que tem algumas coisas que podemos comentar sobre a edição brasileira que eu acho que seria importante. São apenas algumas coisas que eu noto, alguns incômodos meus como leitor estudioso, que eu gostaria que o livro tivesse sanado. Bem, primeiro, essa segunda edição traz a indicação de que ela é revista, mas eu acredito que a única coisa que foi feita foi a revisão da ortografia mesmo, pois o conteúdo está muito parecido com o do livro antigo. Trazem dois prefácios do autor, um da primeira edição e um de uma segunda edição americana, pois a data é de 2004. Eu gostaria muito de ter que a editora tivesse pensado em chamar algum escritor brasileiro, algum ocultista ou professora de tarô para fazer um comentário da recepção desse livro no Brasil. Isso seria muito importante, inclusive para a história do ocultismo no Brasil, ou da história do estudo do tarô, e até para a recepção do livro. Como esse livro é recepcionado, porque ele é tão referência assim, seria um conteúdo que contribuiria muito para o estudo do ocultismo no Brasil, do tarô e do próprio livro. Outra coisa que eu não gosto muito é que a gente não tem muitas notícias sobre o tradutor e as escolhas dele. Infelizmente, aqui no Brasil, se prioriza muito a tradução, ou seja, entregar o livro ipsiliter apenas traduzido e não trazer essas notas, essas informações das escolhas do tradutor, valorizando esse ofício que é tão importante. Afinal de contas, sem o tradutor, muitas pessoas não poderiam acessar esses livros. Mais uma questão que particularmente me irrita é quando as notas estão no fim do livro e não como notas de rodapé. Eu, que sou um estudante maluco, gosto muito de acompanhar as notas e saber que referência o autor está trabalhando ou o que ele quis comentar. Então, para mim, as notas têm que sempre estar no rodapé. Para mim é maravilhoso. Eu entendo que é uma escolha editorial, que tem seus motivos, mas para mim facilitaria a leitura, tornaria ela mais fluida, inclusive. Outra questão é, ele é ricamente ilustrado. Isso a gente não pode negar. Eu acredito que esse é um dos livros que tem mais símbolos. As escolhas do autor foram perfeitas. Ele traz 4 decks clássicos ali da escola inglesa, né? O Marcélia, que é o grande tarô, além do tarô da Golden Dawn, do próprio autor, o tarô de Thoth e o tarô do Smith Waite, que são os dois principais. Mas essas cartas estão em preto e branco. E isso afeta muito na percepção e na compreensão do livro. Por quê? Porque o Robert Wang vai sempre se referir às cores. As cores são essenciais para entender o funcionamento e a simbologia do tarô, principalmente essa vertente esotérica. As cores têm um motivo. Então, por mais que eu entenda que pode ter alguma implicação com direitos de imagem, eu gostaria muito que fosse uma edição colorida. Né? Na verdade, eu acho que todo livro de tarô seria importante que viesse colorido. Mas tudo bem, vamos dar um desconto porque realmente tem essa questão do direito autoral, direito sobre imagem, que são muito caros. Eu sei disso. Poderiam inviabilizar o livro ou tornar ele mais caro. Então, eu comemoro que já tem uma nova edição. Então tá tudo ótimo. Mas essa questão da coloração, ela é facilmente driblada. Como? Você pode colocar o nome do tarô e a carta que você quer ver num mecanismo de busca da internet e ter acesso às cartas. Eu consegui achar todas elas na internet. Então é fácil de achar. E aí você vai conseguir fazer um estudo melhor, mais aprofundado, né? Se apropriar mais desses símbolos através da coloração. Ou você pode comprar os decks. Eles estão todos disponíveis para ser comprados.
É isso. Acredito que são essas as minhas críticas. Eu gostaria de ter uma, uma abertura, uma edição ou um ensaio sobre a recepção dele no Brasil, de algum professor de tarô, algum professor de cabalá, algum ocultista. Aqui no Brasil nós temos muitas ordens. Inclusive a própria Golden Dawn está renascendo aqui no Brasil. Existe um grupo que se diz Golden Dawn Brasileira. Então, seria interessante ver como esses grupos lidam com esse livro, o que é que eles têm a falar, e isso enriqueceria muito a nossa recepção. As notas do tradutor, as suas escolhas, suas dificuldades, para mim é muito importante saber isso, até porque isso enriquece a nossa forma de ver o livro. Eu acredito que não tem nenhuma outra coisa que eu acrescentaria ou que eu acho que o livro está faltando. Pelo contrário, acho que está muito bem editado, está muito bonito, está muito gostoso de ler. E essa é uma obra que realmente eu gosto muito. Então eu estou muito feliz quando eu soube que a editora estava relançando. Eu fiquei extasiado quando eles me mandaram o livro. Pronto, eu pulei de alegria. Eu disse, vou ter que fazer uma bela resenha, porque esse livro merece. Eu acho que ele facilita muito o estudo. Eu reforcei isso algumas vezes já, vocês já devem estar até cansados de eu falar da importância dele para a escola inglesa e como eu acho que ele contribui muito para facilitar a compreensão. Minhas considerações finais sobre o livro Tarot Cabalístico do Robert Wang e sobre a edição da Pensamento. Bem, primeiro o preço. Eu achei que o preço está muito bom. Como eu falei para vocês, esse é um livro que estava esgotado no mercado. E os sebos estavam colocando ele no preço altíssimo. E umas versões já que estavam meio defasadas. Os livros não estavam em boas condições. E o preço estava muito alto. O preço da Pensamento nem é barato nem é caro. Ele é um preço que eu considero justo, razoável para essa edição. Afinal de contas, é uma edição capa dura, muito bonita. Lembra a vocês que o livro está em pré-venda no site da editora. De novo, vai saber quanto é que vai ficar. Se a versão em brochura já estava naquele preço, imagina uma edição capa dura, né? Me fala aqui se você gostou, se você conhece esse livro. Eu achei interessante é que a gente está vivendo meio que uma era dourada do ocultismo no Brasil. A gente está vendo cada vez mais edições e traduções de livros de tarô, de ocultismo aqui no Brasil, e isso me deixa muito feliz. Eu até brinco com meus amigos que eu estou materializando livros, porque todos os livros que eu queria ler e que estavam esgotados, eu soube que estão sendo relançados. Ou seja, vários livros que eu não podia ter acesso, que eu não podia ter eles em mãos, estão sendo relançados no mercado. E antes eu usava só algum PDF pirata que tem na internet, ou alguma tradução duvidosa. Estou muito feliz que a gente está vivendo esse momento. Várias editoras estão aí surgindo no mercado, e a Pensamento é uma das maiores, né? Ela não está ressurgindo, mas é uma editora que sempre trouxe esse lado esotérico, místico para o Brasil. E fico muito feliz que ela tenha relançado a obra do Robert Wang, uma das minhas favoritas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender o porquê eu considero esse o melhor livro didático sobre tarô cabalístico, porque eu considero ele uma obra fundamental para quem estuda a escola inglesa e para quem quer se aprofundar no ocultismo de forma geral. Também quero que vocês tenham entendido que ele é um livro acessível, a linguagem dele é acessível para qualquer pessoa. Claro, quem está iniciando talvez tenha mais dificuldade de assimilar aqueles nomes difíceis, da Sefirot, da Árvore da Vida, a relação da gematria, as letras hebraicas, mas eu digo a vocês, persistência, com o treino e com a constância de estudos, vocês vão assimilar isso. Há um tempo atrás eu não conseguia dizer nem o nome de nenhuma das Sefirot. Hoje eu já consigo dizer o nome inteiro da árvore da vida, né? Todos os nomes que estão na Sefirot da árvore da vida. Já entendo a sua energia, já entendo a sua relação planetária. Então eu digo a vocês, continuem a nadar, como diz a Dória. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se alguma informação está incorreta e vocês quiserem me corrigir, por favor, não se acanhem, podem falar no comentário. Se querem dar alguma sugestão, também podem, por favor, colocar no comentário. Eu prometo a vocês que vou tentar manter uma constância aqui. Eu não estou me colocando aqui como iniciado, como sacerdote, nem nada do tipo. Eu sou um estudante, uma pessoa que busca, que gosta de estudar sobre magia, ocultismo e bruxaria. Então, eu sou um colega de vocês. E eu quero que vocês se sintam assim. Aqui é um ambiente de discussão, de debate, um ambiente de troca. E é isso que eu quero fazer. Eu gosto muito desses assuntos e por isso eu me propus a fazer o canal. Então, eu espero que você tenha gostado, que você dê seu like, se inscreva para poder acompanhar o canal e comente aqui para eu saber a sua opinião. No próximo vídeo, eu vou tentar trazer para vocês a minha metodologia de estudo do tarô, que é a coisa que eu tenho mais me dedicado na minha vida ultimamente. Então, eu tenho uma certa metodologia para estudar o tarô, que eu desenvolvi a partir da percepção de outros livros, das minhas aulas, né, dos cursos que eu fiz, e eu tenho minha forma de fazer as anotações, minha forma de me relacionar com as imagens, minha forma de me relacionar com o tarô, que eu posso compartilhar com vocês, vai que faz sentido, né? Então, eu peço a vocês que se inscrevam no canal,
deixem sua mensagem. Agradeço muito se você ficou até aqui. Eu sei que o vídeo foi um pouco longo, né? Afinal de contas, hoje no mundo tudo tem que ser no máximo 1 minuto. Mas eu acredito que para quem quer estudar, é bom que as coisas sejam bem explicadas, ou que a gente tenha um pouco mais de interação. Então é isso. E por fim, eu agradeço muito a vocês e deixo a mensagem do livro da lei. Todo homem e toda mulher é uma estrela. Amor é a lei, amor sob vontade. Até mais.